Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana, as leituras decoloniais desse mês, né? Dessa época. Quero ler um trecho desse livro aqui, Serrapore, o livro sagrado do povo Sateré-Maué, de Yaguaré Yamá. E esse livro da editora Peirópolis traz literatura indígena dos povos originários aqui do Brasil. Então eu vou ler o trecho que fala a lei de Tupã e dos espíritos da floresta. Antes de tudo é bom lembrar que no mundo, no segundo paraíso, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Assim Tupã bem o disse, todos deverão agir como irmãos. Todos os seres naturais, vegetais, minerais, animais e homens são obras da divindade. Portanto, devem viver em harmonia. Primeiro vieram os minerais, depois os vegetais, e por último os animais. Cada um deles sabe da importância do outro e da importância que cada um tem no seu relacionamento. Assim quis Tupã, assim pensou ele, assim foram criados os espíritos, os encantados e as mães da mata. Os encantados, seres imortais, foram criados e enviados para a proteção do mundo por Tupã. Desde que foi criado o primeiro mundo, as entidades habitam a floresta. Só depois vieram os homens. Por isso, as entidades têm seus direitos invioláveis. Aos novos habitantes, disse Tupã, darei aos novos habitantes o poder de criar e de usufruir da terra, o segundo paraíso, pois o primeiro já está no céu. Eles terão o poder de influenciar a todos. Mas, da mesma forma que terão em suas mãos a vida desses seres, deverão também cuidar deles. A troca será mútua. Assim Tupã pôs Caapora, o espírito da floresta, para inspecionar essa condição. Os humanos tornaram-se com o tempo os principais seres do mundo mortal, e Tupã os quis bem. Yurupai também, mas que somente alguns. Entre os humanos que Yurupari odeia estão os Maué, povo verdadeiro, descendente da amorosa Anhã Moassauê. Porém, Tupã os ama e os protege como faz a qualquer um contra qualquer maldade de Urupari. Tupã é bom, é amigo, é companheiro, está sempre disposto a nos ajudar. Fica observando tudo o que acontece com seus filhos, principalmente com os mais fracos, com os oprimidos, com os que buscam sua proteção. Quanto aos outros, os maus, os incrédulos e os cobiçosos, ele adverte. Tomem cuidado os que pensam ser os mais importantes deste mundo. O ser humano é só mais um entre muitos, e vocês correm perigo ao ignorar os que vivem ao seu redor. A todos os humanos ele aconselha, de tudo o que fizerem, guardem-se de fazer o mal. Isso vale tanto para vocês quanto para os animais e vegetais. Não esqueçam que são todos irmãos, e ninguém é melhor ou pior do que ninguém, e por isso todos deverão viver em prol da natureza. Eu os protegerei a todos, essa é a minha promessa, mas não evitarei que aquele que fizer o mal seja castigado. Para os que desobedecerem à lei, ele diz, virá a sorte que os condenará. Cada ser, cada entidade vivente terá o direito de lhes castigar. Se fizerem algo contra a natureza e contra essa lei, as entidades darão o veredito. As entidades protetoras são Caapora, ou Caapora, com K ou com C, protetor das matas e dos vegetais. Yanavit, protetor dos cães e canídeos. Pirauaçuranga, protetor dos peixes. Tapiraiauara, protetor dos felinos. Casauauaçu, protetor dos céus e das aves. Sucuyuverá, protetor das águas e dos répteis. Esses espíritos, no entanto, não foram criados por Tupã, são a reencarnação dos espíritos dos grandes Paini e Pajés, sacerdotes do Deus do bem. Portanto, merecem todo o seu respeito e são tratados não como servos, mas sim como aliados. Como havia mais natureza para ser protegida, Tupã incumbiu dessa tarefa algumas outras entidades. A Curupira, com C ou com K, encarregou da proteção dos animais de caça e a Carauara da proteção dos insetos. Todas as entidades têm o dever de inspecionar a natureza, que é sua casa.
Eles foram proibidos de sair do ambiente natural, mesmo que estejam sob influência de Urupari. Os mandamentos das entidades para os seres humanos são os seguintes: nunca devemos andar pela trilha diversas vezes. Se corremos perigo por um caminho, é melhor não voltarmos por ele. Devemos andar em grupo de menos de 5 e mais de uma pessoa pela floresta. Não devemos fazer gritaria na floresta ou na água. As entidades são caladas, apreciam o descanso e não gostam de ser incomodadas. Essa é a razão da existência desses mandamentos. As vozes humanas incomodam esses seres. Se alguém desobedecer a esses mandamentos, poderá ser abordado pelas entidades, despertando assim a ira delas. Os mandamentos de Tupana são: não se deve matar animais mais do que possa comê-los. Deve-se temer as forças de Urupari e nunca desafiá-lo. Se a mulher estiver menstruada, não poderá sair no sereno ou tomar banho sozinha no rio. Depois do parto, a mulher deverá ficar de resguardo durante uma semana, e nesse período só poderá comer alguns alimentos, como castanha de caju, piquiá e cogumelo. Passado esse período, até 15 dias, pode comer também algumas espécies de peixe, mas nunca pássaros, veados ou guaribas, pois são bichos visagentos que podem ser usados pelo Ariag para lhe fazer mal. O marido deverá ficar em resguardo junto com a mulher e não poderá sair da casa durante 2 dias. Passado esse período, só poderá sair para levar comida para a mulher, mas nunca participar de reuniões. Quando o marido for caçar e a mulher ainda estiver de resguardo, não deve atirar em guaribas, veados ou macuquavas, pois são bichos visagentos que poderão fazer mal à criança e até matá-la. A pessoa doente nunca poderá pegar sereno, pois durante a noite os arriags estão em toda parte e poderão lhe causar mal. A criança recém-nascida deverá ficar protegida do vento e do sereno. Só poderá ser visitada por seus familiares para que não haja mal-olhado ou quebranto, que pode levar a criança inclusive à morte. O parente de um falecido ficará de resguardo durante uma semana, sem trabalhar na roça ou andar na floresta. Deve-se considerar a natureza como mãe e por isso respeitá-la. Não se deve fazer mal aos semelhantes, sem que seja justo. Esses mandamentos são de Tupana e, portanto, são verdadeiros. Os mandamentos dos espíritos são: cuidar de cada animal ou filho, que simbolizam o espírito protetor de cada pessoa. Odiar os animais, que simbolizam o espírito inimigo de cada afilhado. Todos esses mandamentos pertencem à lei da floresta instituída por Tupana, em parceria com as entidades e os espíritos da floresta. Esta é a sabedoria dos antigos. Eu fiz questão de ler um trecho um pouquinho maior, porque é uma forma de entender e conhecer mais essa sabedoria do povo Sateremaué, que é um dos povos originários, um dos muitos povos originários aqui do Brasil. Então fica aqui a dica da leitura, que possamos ler o mundo com os olhos do outro e assim conhecer novas possibilidades de interpretar a realidade. Grande abraço a todos e boas leituras!